Olá, crianças, adolescentes e jovens, especialmente. Hoje eu tenho uma mensagem para vocês especial. Fique atento até o final do vídeo, porque essa mensagem vai falar no profundo da alma de vocês, certinho? Um dia eu fui criança, um dia eu fui adolescente, um dia eu fui jovem. Hoje eu estou na idade amadurecida, caminhando para a velhice, mas com muita gratidão e felicidade no meu coração. No momento que eu fui criança, naquela fase que eu fui criança, eu só queria brincar, me divertir, né? E esse, é lógico, é o sentimento de outra criança. Brincar, se divertir, sem nenhuma preocupação. Até porque a criança, ela não tem noção do perigo. Ela não tem noção do que está diante e à frente de ti, do que ela vai enfrentar, do que ela vai passar. Então, assim, a criança, ela pensa, eu falo porque eu fui criança, ela pensa que a vida é só brincar, é só se divertir e que ela nunca vai amadurecer, né? Que aquela vida é eterna. Mas essa vida de criança, ela passa. Aí vem a fase adolescente, né? Onde começa a querer descobrir as coisas, conhecer coisas. E as coisas, e o que acontece no dia a dia são novidades. E apesar de querer conhecer, esse adolescente sabe que não pode, porque os pais estão ali ensinando que não pode isso, não pode aquilo. Então as crianças, as adolescentes, elas se prendem de algumas coisas, porque os pais dizem não pode realmente ouvir das coisas que não podem. Aí vem a idade jovem, já se acham, não, agora eu posso, né? Eu já estou quase ficando de maior, 18 anos, agora eu posso. Eu posso porque de maior é de maior, né? Eu posso. E quando está na idade adolescente, vamos voltar lá, adolescente, o sonho é chegar aos 18, 19, ser de maior para poder fazer de tudo, né? Então, na fase adolescente, na minha fase adolescente, eu queria ficar logo de maior, eu queria chegar logo aos 18, 19, 20, porque eu ia ser livre, eu podia fazer o que eu quisesse da minha vida, sem pai, mãe ter que ficar no meu ouvido dizendo, você não pode isso, você não pode aquilo. Chegou a idade jovem na minha vida. E ao chegar essa idade jovem na minha vida, como chegou nas suas e das demais, aí eu comecei a querer abraçar o mundo com os meus próprios braços. Quando cheguei à idade de liberdade, eu quis abraçar o mundo. Mas foi um engano, né? O mundo que me abraçou. E quando o mundo me abraçou, eu achando euzinha que eu poderia abraçar o mundo me abraçou. E quando o mundo me abraçou, olha só o que aconteceu. Aí veio decepções, desilusões e muita angústia, muita tristeza, muita revolta, porque quando o mundo me abraçou, aí surgiu mentiras, enganos, falsidades, desenganos, enganos e desenganos, falsidades, muitas mentiradas, então assim, muitas traições, e foram muitas desilusões e decepções, né? Na idade onde eu queria abraçar o mundo e o mundo me abraçou. E aí entra o desespero. Minha vida não tem sentido. Eu achei que quando eu ficasse na idade maior, eu ia poder tudo. E pode. E eu podia. Só que tudo que eu escolhia, por mais que parecesse bom, por mais que parecesse incrível, lá na frente vinha a decepção e a desilusão. E o pior de tudo é a decepção, é a desilusão que nos leva ao desespero, que nos leva a querer tirar a própria vida, que nos leva a querer não viver mais, que nos leva a querer desistir de viver, desistir de ser alguém, desistir deste mundo. Porque você fala assim, poxa, em quem mais eu confiei me enganou. Em quem mais eu entreguei a minha vida, a minha fidelidade, me enganou, me traiu. Que adianta mais viver? Do que adianta estar neste mundo? Para mim não vale mais a pena. Então o que me resta agora é acabar com esta vida de merda, com esta vida que para mim não vale mais nada. E acabou, e aí acaba tudo. Aí eles vão sentir a minha falta. Mas é aí que você se engana. Tudo isso aí acontece na sua mente porque ao o mundo te abraçar, a palavra diz que o mundo jaz do maligno. Automaticamente Satanás te abraça também. Porque o mundo jaz do maligno. Então, em vez de você abraçar o mundo abraçou você, juntamente com as forças das trevas. E ela tem poder sobre nós neste mundo. As forças das trevas têm poder neste mundo sobre eu e você que não obedece ao papai. A palavra de Deus vai dizer que os filhos, eu estou falando filhos comuns, filhos como eu e você, que honra pai e mãe, os dias na terra são multiplicados. Mas para você, filhos que não honra papai e mamãe, estude mais a palavra de Deus, porque se tem um ser poderoso e conhecedor da verdade mais do que Deus, eu desconheço.
Se tem um ser poderoso em teologia, em conhecimento, em tudo, formado das maiores teologias do planeta, mestre dos mestres, professor dos professores, juiz dos juízes, advogado dos advogados, médico dos médicos, chama-se Jesus. Então, ele me ensinou que se eu não honrar minha mãe e o meu pai, meus dias são diminuídos nessa terra. Então começa por aqui, jovens e adolescentes, que a idade jovem e adolescente é uma idade rebelde. Eu entendo, porque eu já passei por essa fase. É uma idade que, tô nem aí para nada. Mas entenda, ainda tem para você analisar, buscar o conhecimento, buscar a verdade. Porque a verdade é essa, Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sem ele não há outro. E ele me ensinou, olha, só depois de uma idade madura, depois dos 33 anos, foi que eu fui ter um encontro com Cristo, que eu fui entender, adolescentes, jovens, eu fui entender o que é amor, o que é respeitar pai e mãe, porque eu também não respeitava meu pai e minha mãe, eu desrespeitava meus pais porque eu não tinha conhecimento da verdade, e ao desrespeitar meus pais, lá quando eu era jovem, eu tentei tirar a minha vida que não é minha, tentei suicídio, tentei a me apagar deste mundo. Sabe por quê? O desespero chegou em mim. As forças das trevas me oprimiu. Então, para mim, a vida não tinha mais sentido. Eu tinha que acabar com a minha vida. Mas eu tinha uma promessa de Deus na minha vida. Eu era filha da promessa e não sabia. E todas as vezes que o diabo me usava para tentar algo contra a minha vida, a mão de Deus chegava na frente. Então, pela tua infinita misericórdia, eu tive essa graça da mão de Deus me alcançar. E hoje estou aqui para dar um testemunho para vocês, adolescentes e jovens. Este mundo não nos oferece nada de bom. Mas se você, com Cristo, dá uma oportunidade para que Cristo entre na sua vida, você é mais que vencedor. Você vai vencer as forças das trevas, você vai se divertir, você vai ser feliz, você vai poder fazer tudo. Como fazer tudo? Tá ficando maluca? Não. O livre-arbítrio de Deus continua na minha e na tua vida. Hoje eu sou a missionária Sandra, né? Para chegar até aqui, não foi fácil. Mas o que você teve que fazer, então? Eu tive que fazer algumas escolhas. Eu posso tomar um copo de cerveja? Eu, a missionária Sandra, claro que eu posso. Mas eu escolhi não tomar. Porque a palavra diz assim, não se embriagueis. A mãe fala assim, mas fala para não embriagar, não quer dizer que não pode beber. Agora eu vou te fazer uma pergunta. A Bíblia fala para não embriagar. Então é melhor que você não toma nenhum, porque um chama o outro, 2, 3 ou 4 copinhos, né? Então eu posso tomar um, mas você tem controle desse um? Você, com apenas uma dose de álcool no seu corpo, você tem noção do que este álcool pode fazer na sua mente, no seu organismo? Você não tem noção. Porque você está ingerindo uma química dentro de um corpo natural, que está acostumado com água purificada. Aí você pega uma dose de álcool, pá, estômago vazio, automaticamente você fica tonto. E você não sabe quais danos eles podem causar no seu sistema imunológico, no seu sistema nervoso. Voltando, filhos, quando o papai e a mamãe te dão um conselho, obedeça. Porque o pai e a mãe, ele não dá conselho para o mal. O conselho que o pai e a mãe dão para os filhos é para o próprio bem. Não vá por este caminho que você vai morrer. A mãe, ela tem uma conexão, tem uma conexão muito especial com Deus, independente de que religião a mãe seja, independente de que crença ela seja, não me interessa. Eu não estou aqui para falar de religião. Estou aqui para falar do amor. E do amor de Deus para com a minha e a tua vida. A mãe, ela tem uma conexão automática com Deus que você nem imagina. Quando a mãe fala, filho, não vai por aqui, não vai, que você vai quebrar a cara, você vai se dar mal. E muitas das vezes você fala assim, ela falou que ia me dar mal, mas eu não me dei. Porque ela foi lá pro joelho interceder. Deus, eu vi que ele ia morrer naquele caminho. Mas Deus, pela tua infinita misericórdia, pelo amor que você tem a mim, por eu estar na tua presença, fazendo a tua vontade, não permita que o diabo toque. As mães vivem para isso. Pagar preço pelos filhos. Chorar, sofrer, se rasgar nas madrugadas para que Deus dê livramento e proteja seus filhos. E Deus ouve, porque Deus, as mães têm conexão com Deus. Então, quando as mães vão para o joelho e clamam, Deus, ele ouve a oração de uma mãe sincera. Uma oração verdadeira. Independente de classe, religião, católico, apostólico, romano, não importa. Deus, ele ouve a oração de uma mãe. Porque a oração de uma mãe, ela é sincera, ela é verdadeira. Então, jovens, um dia eu fui rebelde. Um dia eu fui incrédula. Mas um dia eu dei lugar para Deus entrar na minha vida. Tá? Eu fiz uma escolha. Todas as escolhas que eu fiz durante 33 anos da minha vida, todas foram erradas.
todas eu me decepcionei. E a única escolha que eu fiz há 10 anos atrás, há mais de 10 anos, né, que já tô cinquentando, então há mais de 10 anos atrás eu fiz uma escolha e eu te falo a verdade. Foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. E aí eu digo assim, Senhor, por que não foi antes? Por que eu não tive esse encontro antes? Por que eu não te conheci antes? Aí ele diz, eu estava todo o tempo falando contigo, você que não me dava ouvido. Então Jesus, ele fala contigo a todo tempo, por meio de mensagens, por meio de louvores, por meio de pregação, por meio de amigos, por meio de estranhos. Sempre vem a palavra de Deus, ei, Jesus está te chamando, ei, Jesus te ama. Ai, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ai, este mundo só oferece decepções, enganos, mentiras. Ei, sai daí, vem pra cá. Então, assim, a todo tempo ele tá ali batendo na porta, entendeu? Que a palavra de Deus diz, eis que estou à porta e bato. Aquele que ouve a minha voz, abrir a porta, deixar eu entrar, eu entrarei e fazer morada. Então ele tá todo tempo batendo na porta, na minha e na tua porta. Ei, eu só quero entrar. Cabe você ou eu abrir a porta, deixar ele entrar e fazer morada. Então, meus queridos jovens, adolescentes, o primeiro passo, comece obedecendo papai e mamãe, porque eles têm conexão direta com Deus, tá? Eles têm intimidade com Deus, ainda que não tenha conhecimento da verdade, mas tem conexão com Deus. É algo que automaticamente essa conexão é gerada pela a sinceridade e a pureza do sentimento de um pai e de uma mãe para com o filho. Então, por esse sentimento de sincero e verdadeiro, automaticamente cria uma conexão com Deus, independente de que religião seja. Então, é a sinceridade, é a verdade que cria conexão com o Pai, que está no céu. É sinceridade, é pureza, é verdade, que cria conexão com Jesus. Então, então não precisa ser eu ser cristão para me ter conexão com Deus? Não. Para ter conexão com Deus, não precisa ser cristão. Mas para você ter salvação, tem que renunciar a tudo por amor a ele e se entregar a ele. Aí sim tem uma escolha muito mais profunda. Para você alcançar a sua salvação, só a conexão não basta. Só a fé também não basta. Eu tenho uma fé em Deus sobrenatural. Amém. Parabéns. Parabéns pela sua fé. Lindo. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então a sua fé conta. A sua conexão conta. Mas a sua renúncia conta muito mais. Renuncia aí o pecado, por amor de Cristo. Renuncia às trevas, renuncia os seus vícios, os seus costumes. Ó, a partir de hoje, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E nisso, o que vai acontecer? Mudança. Olha, mudança, transformação. E para melhor. É um processo lento, demorado aos nossos olhos. Mas vale a pena. Vale a pena ser fiel. Então, tá aqui a dica, o recado para vocês, crianças, jovens e adolescentes. Não há outro caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Este mundo de diversão, de festas, de bebedeiras, é ruim? Claro que não. Se fosse ruim, vocês não estavam lá. Mas só leva lá na frente às decepções, aos desesperos, desenganos deste mundo, que é o que ele tem a oferecer lá na frente. Mas aqui, com Jesus, falar para vocês assim, que vocês não vão ter algumas decepções, eu vou estar te enganando. Vão ter decepções. Vão ter algumas aflições, porque a Bíblia fala assim, e neste mundo tereis aflições, porque mas por que então vou estar com Jesus e vou ter decepções? Porque ele fala, este mundo já é do maligno, né? Mas neste mundo vocês tereis aflições. Aí Jesus fala, mas lembra que eu venci, vós também vencerão. Porque com Cristo ao nosso lado, ao nosso favor, nós somos mais que vencedores. Nós vencemos qualquer guerra, qualquer batalha. Pode vir o que vier. Aí tem um hino que fala assim, pode vir o que vier, agora eu tenho fé. Confio no meu Deus, é Ele quem me põe de pé. Pela sua graça eu me sinto imbatível. É forte, é tremendo. Então, com Ele, nós somos mais que vencedores. Nós já vencemos. Qualquer batalha, qualquer guerra, pode vir, ver o que vier. Pode vir. Eu já venci. Eu sou uma vencedora. Mas sem ele, tchau, tchau. Esqueça. Você é um perdedor. A partir do momento que você fala assim, eu tenho tudo, e você não colocou Deus na sua vida em primeiro lugar, você não tem nada. Você é pobre de alma. Você é pobre de tudo. Riqueza, dinheiro, luxúria, isso não significa nada. Porque tudo aqui
é consumido e é destruído aqui, neste planeta. Se Deus te deu honra, te deu graça, te deu dinheiro, te deu poder, saiba usar com sabedoria. Não é pecado o cristão ser rico, próspero e ter do bom e do melhor nesta terra, porque nós somos filhos do ouro e da prata, certinho? Então não é pecado você ser rico, você ter bonanças, prosperidade, não. É até maravilhoso, desde que você saiba administrar o que Deus colocou nas suas mãos. Então, quando Deus te honrar, ou se você já é uma pessoa honrada, abençoada, próspera, rica, saiba ser humilde, compartilhando, dividindo o que Deus confiou a você. Porque só assim você vai chegar mais e mais e mais e mais e mais e mais e mais lugares elevados. E a palavra de Deus diz assim: buscai primeiro as coisas do alto, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então, tá aqui o recadinho: honra teu papai e tua mamãe, para que seus dias prolonguem nesta terra. Porque o filho que não honra o pai e a mãe, os dias são diminuídos. Se você ia viver 60 anos, você vive 30. Se você ia viver 50, você vive 40. São diminuídos de uma forma que vocês nem imaginam. Por isso tem muitos jovens que já partiram, já morreram. Vocês observam que nos fim dos tempos agora, a maioria que está morrendo, está descendo na sepultura, são jovens. São jovens. Observa que não são pessoas maduras, não é que não vai morrer, todos nós vamos morrer, não estamos aqui para semente. Mas a maioria dos que está descendo na sepultura nos últimos dias hoje são jovens. Porque a maioria dos jovens, hoje, não estou dizendo todos, são rebeldes, não obedecem mais papai nem mamãe. Então, se vocês não obedecem papai e mamãe, a palavra de Deus está se cumprindo na sua vida. Seus dias são diminuídos na terra. Estão me entendendo? Comece, primeiro passo, honrando papai e mamãe. Dá ouvido aos conselhos, por mais que seja rude, mas seus pais sejam chato. Ai, meu pai, minha mãe é chata, é insuportável, eu não aguento. Ai, me pergunta onde é que eu tô. Onde é que você estava, menino? O que é que estava fazendo, menina? Quando seus pais perguntam onde é que você estava, o que estava fazendo, com quem estava, não é porque eles são chatos, é porque se preocupam com o seu bem-estar. Que hora você vai chegar, menino? É porque enquanto você não chega, ele não dorme, sua mãe não dorme, seu pai não dorme. Menino, que hora você chega em casa hoje? Aí você não fala. Eles não conseguem dormir enquanto vocês não chegam. Eles perdem o sono. Minha mãe é chata, meu pai é chato. Não são, não. Vocês não sabem o que eles passam para ver vocês bem. Então, e vocês não obedecem ainda. Mas eu vou chegar a tal hora. Às vezes os pais marcam a hora. Eu quero vocês em casa às 11 horas, antes da meia-noite. Porque os pais sabem que depois da meia-noite, as forças das trevas têm um poder sobrenatural tão grande, as vidas deste mundo. Então, os pais avisam, chegam antes das 12. É porque depois da meia-noite, o sobrenatural das trevas opera de uma forma tão poderosa que você não sabe o que pode acontecer. E quando eles marcam horário também, tal hora, eu tô te esperando aqui em casa tal hora. É porque enquanto vocês não chegam, eles estão acordados. Por mais estar na cama deitado, mas está revirando de um lado para o outro. Meu Deus, onde é que estão? O que está fazendo? O que está acontecendo? A vida de um pai, de uma mãe que tem filhos, jovens e adolescentes, é desassossegada. É uma vida com pouca paz, praticamente sem paz. Porque não consegue dormir, não consegue relaxar, não consegue sossegar enquanto não vê o filho chegar, deitar e repousar. Então, jovens, se você verdadeiramente ama seus pais, se vocês verdadeiramente amam seus pais, não faça mais eles perder o sono, não faça mais eles perder a noite. Vocês podem morar dentro da casa dos seus pais ou em lugares de cidades distantes. Isso não importa. Mas antes de dormir, se mora em cidades distantes, manda uma mensagem. Boa noite, pai. Boa noite, mãe. Eu estou bem, agora estou indo dormir. Eles vão ter uma noite maravilhosa. Meus filhos já me deram boa noite, já estão dormindo. Deus dê uma noite de paz para eles e um dia abençoado ao acordar. É assim que os pais fazem, tá bom? Os pais, por mais rebeldes, por mais ignorantes que os pais sejam, independente da criação, tem uns pais que são muito ignorantes mesmo, são muito rudes, mas foi a criação deles. Eles foram criados assim. Aprenda só a respeitar do jeito que eles são. Respeite eles do jeito que eles são. Porque, querendo ou não, foi eles que te deram a vida, foi eles que te criaram. Se não fosse perante Deus eles, vocês nem aqui estariam.
Quantos pais que abandonam os filhos que não tá nem aí, matam antes de vir ao mundo, ou abandonam, jogam no lixo, não quer nem saber. Mas por mais miseráveis, ignorantes, brutos que seus pais sejam para você, eles te criaram, te deram educação, te deram estudo, te ensinaram o que deve e o que não deve fazer, te ensinaram a respeitar, te ensinaram a amar. Vocês aqui não quiseram dar ouvido. E aí onde entra a palavra? O filho que não dá honra ao pai e à mãe, eles são desonrados por Deus na terra, porque são ceifados antes do tempo. Tá bom? Tá aqui a dica. Comece honrando teu pai e tua mãe. Comece honrando aquele lá de cima, que guarda a sua vida todo dia através das orações do seu pai e da sua mãe. Tá ok? Então, tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Espero encontrar vocês aqui nos comentários. Comente. Vou fazer esse vídeo aqui, vou encaminhar para alguns canais aí sociais, o qual eu tenho. E espero que vocês comentem, curtam, me façam perguntas. Estou aqui para ajudar com os conhecimentos dos quais eu vivi. Porque um dia eu fui criança, um dia eu fui adolescente, um dia eu fui jovem. E hoje eu estou na idade de madura. Mas aquela criança, aquela adolescente, aquela jovem, ainda está aqui. Mas hoje, com sabedoria, o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus me ensina como me comportar, como andar, como falar e como agir. Eu tô aqui para ajudar vocês no que precisar, ok? Tchau, tchau!